A história de qualquer povoado resulta na essência da interação e das relações que se estabelecem ao longo do tempo dos homens com o território. Este assume-se como um elemento permanente, guardião e transmissor das nossas memórias. Nas zonas suburbanas, como é o caso de Santiria da Azóia, as camadas do tempo e o fio condutor que nos transporta à atualidade tendem a perder-se na velocidade das vivências e serem abafados pelo ruído do progresso. É precisamente nestes pontos que o património se constitui quase como um elemento único e decisivo para guardar e revelar a história e identidade dos lugares. Daí a importância de o identificar, preservar e escutar. Quase no limite sul da vila, envolvido por uma recente urbanização, preservam-se as ruínas galvanizadoras das memórias da antiga Quinta dos Castelo Branco, mas cuja descodificação não é simples. Que segredos terá ainda para nos revelar? As respostas serão múltiplas e dependerão sempre da perspectiva e da profundidade com que a olhemos, sendo que, como refere Saramago, às vezes é preciso sair da ilha para ver a ilha. E é nesse deambular pelo espaço, à procura de pontos de referência, que somos atraídos pela Igreja Matriz. Só depois de desempoeirar alguns papéis, percebemos que a sua fundação remonta ao século XIII e que está na origem da paróquia. Mas é a entrada no templo que nos proporciona a surpresa do dia. Avançando na nave central, revela-se-nos à direita uma belíssima capela renascentista que temos que olhar em pormenor. A leitura do epitáfio de uma das arcas tumulares permite-nos estabelecer ligação com a vizinha Quinta de Valflores, mandada edificar nas proximidades por este mesmo Jorge de Barros, em data não muito distante daquela em que fundou este panteão da família. Esta quinta, que é considerada um dos mais significativos exemplares da nossa arquitetura civil renascentista, depois de muitas décadas em agonia, entrou há cerca de um ano num processo de renascimento e talvez esteja destinada a conduzir-nos ao futuro alicerçado no conhecimento do passado. Tentar responder à pergunta o que é que Valflores significa para a ADPAC não é uma tarefa fácil, nem que se faça apenas com um olhar. Desde logo porque ela esteve na origem da nossa fundação. Foi a determinação de um grupo de cidadãos de querer salvar Valflores que nos levou a juntar e a fazer este percurso que dura já há quase 20 anos. Depois, para além de uma âncora da nossa associação, ela é igualmente um marco para a vila que a viu nascer, Santiria da Azóia. Portanto, sem ela, Santiria fica como se despedaçada, como se lhe faltasse um bocado. Tivemos consciência disso quando puseram a cobertura e depois quando a tiraram. De facto, ela faz parte da paisagem e faz parte deste território de uma forma visceral. Por outro lado, temos também que olhar para Valflores como uma joia que ultrapassa muito os limites de Santiria, que guarda uma série de segredos, que vai revelando muito devagar e obrigando muita gente a juntar-se à sua volta. É quase como uma estratégia que quer dizer que nada do que vai acontecer aqui se pode ser feito só com uma face. É interessante perceber como ela vai comandando todo este caminho ao longo de 20 anos. Portanto, quando olhamos para Valflores, mais do que olharmos para o passado, nós vamos olhar para o futuro e é isso sempre que Valflores nos conduz. Valflores vai-nos, com certeza, levar a um novo ciclo de Santiria e é nisso que nós acreditamos piamente e é nisso que nos empenhamos há 20 anos e que nos vamos continuar a empenhar ao longo da nossa vida.
Eu comecei a dar atenção a esta casa de Valflores posso dizer, quase desde criança, porque assim que abriram a autoestrada, a antiga autoestrada que só ia até Vila Franca de Xira, passávamos aqui e eu olhava e tinha curiosidade por este volume que aqui está. Depois, só muitos anos mais tarde, quando estava a fazer o mestrado de História da Arte, é que voltei a olhar, mas já com outros olhos e de perto, para este edifício que me suscitou grande curiosidade. Simplesmente só o consegui ver de fora, portanto foi terminantemente proibido de entrar. Mesmo assim, ainda tentei estudá-lo superficialmente e só muitos anos ainda depois é que resolvi finalmente dedicar-me a casas do século XVI, aqui na zona do Tejo, e vim estudar este edifício com a ajuda, já na altura, da ADPAC, e fiquei espantado, isto é, até aí eu tinha curiosidade pelo edifício. Nessa altura fiquei espantado quando percebi que o edifício era não só um edifício do século XVI, mas um edifício renascentista. Normalmente estes edifícios que nós podemos chamar casas de campo, vilas à italiana do Renascimento, são muito raros em Portugal, mas tornaram-se mais raros porque ou foram desprezados ou olharam para eles, como foi o caso deste, como um edifício medieval. De facto, olhando para toda a concepção do edifício, o espaço, o tratamento dos vãos, os acabamentos, nós vemos que é, na verdade, um verdadeiro edifício renascentista e, como tal, um caso raro que merecia muito mais atenção do que teve até então. Valflores para mim tem sido um desafio ao longo dos anos, desde a primeira vez em que tomei contacto aqui com o espaço, com o edifício, que me despertou naturalmente a atenção. Eu acho que qualquer pessoa que olha a primeira vez para Valflores fica desde logo apaixonada e depois vai criando a sua história com o sítio. E a minha história com o sítio define-se como um desafio em perceber como é que a casa cresceu, em perceber como é que este espaço evoluiu e perceber, acima de tudo, e agora mais propriamente no ambiente de obra, perceber como é que devemos atuar para preservar ao máximo a memória deste local. A decisão que temos que tomar, se o chão fica mais acima ou mais abaixo, se aquela parede recua mais ou recua menos, e perceber, em termos de futuro, como é que Valflores vai funcionar. O que é que vai aqui acontecer, como é que as pessoas vão poder usufruir deste sítio. E, portanto, tudo somado, eu diria que o desafio mantém-se e acho que vai perdurar pelo resto da minha vida. O município de Loures há muito tempo que se preocupa com o Palácio Valflores. O município desde a década de 80 que tem a noção que estamos perante um imóvel classificado que tem valor patrimonial para o concelho, para a região e para o país.
Durante muitos anos ele foi, digamos, deixado cair numa situação de abandono por parte dos poderes públicos, em particular por quem tem responsabilidades e tutela relativamente às questões do património no plano nacional, e o município foi, durante muito tempo, a única entidade a fazer um trabalho junto da Administração Central nessa perspectiva de procurarmos voltar a ter Valflores como algo que pertence a toda a comunidade. Felizmente, nos últimos anos, se nos têm juntado várias associações de defesa do património e isso tem sido também importante na estratégia que temos vindo a delinear e hoje temos, finalmente, em curso um processo que vai conduzir à recuperação deste palácio, que é de todos nós, para poder ser devolvido à população, bem como a sua envolvente. Para nós, o município de Loures, Valflores é não apenas uma parte da nossa história, da história da nossa comunidade, mas algo que também pode ser o motor do desenvolvimento local. Porque Valflores tem um valor que não se esgota no património, o património pode ser um pretexto para que também possamos ter aqui outro tipo de atividades e um usufruto maior por parte da população. É nisso que estamos a trabalhar e é nisso que estamos empenhados. A memória que tenho de Valflores é uma memória que se foi construindo ao longo do tempo com as minhas viagens de Porto de Lisboa, em que durante a passagem aqui no Vale de Santeiria me apercebia deste edifício fantástico, pela sua escala, pela sua relação com a paisagem, com este território, com o vale, e principalmente pela erudição que me parecia que o edifício tinha e sempre quis conhecer melhor o edifício, me questionava bastante sobre o estado de conservação do edifício, como é que um edifício desta natureza poderia estar abandonado. Quando comecei a trabalhar no projeto de Valflores, a primeira questão que se colocou foi, e que se coloca em qualquer edifício histórico, é ter informação suficiente, necessária para iniciar um trabalho. Ter um levantamento rigoroso, fotogramétrico, com tecnologias a laser, etc. Mas o levantamento a partir do nosso olhar, de praticamente medir o edifício todo com os olhos, perceber, fazer um pouco o papel do arquiteto, arqueólogo e historiador também, que tenta, através do que as pedras e que o desenho do espaço pode contar, tenta decifrar o mais possível, e isso foi sendo gradualmente, ou foi construindo gradualmente uma ideia do que é o todo de Valflores, e aqui parece-me que é importante falar não só sobre o edifício, mas sobre um aspecto que me fascinou logo a primeira vez que vim visitar Valflores, porque inicialmente tinha uma leitura muito de exterior, de fora, de longe. A primeira vez que entrei aqui foi a relação com a paisagem, a sofisticação do sistema hídrico que alimenta toda uma quinta, portanto não estávamos a falar só de um palácio, mas de todo um território e de todo um desenho que transpunha ou transpôs a arquitetura do palácio para passar para a arquitetura dos jardins e do espaço exterior através da forma como a água era gerida, desde a captação até depois à sua utilização na casa do palácio ou nos espaços agrícolas da quinta. Aí ainda há muito para descobrir, e também é muito interessante estar a trabalhar num edifício que não nos dá as respostas todas de uma vez. Portanto, parece que a cada momento se levanta uma nova dúvida ou se levanta uma nova certeza, descobrimos uma nova certeza, mas levantam outras dúvidas, portanto, e assim tem sido um pouco o processo permanente de descoberta, e essa descoberta tem integrado logo diretamente o projeto, mas também de algumas dúvidas e questões que continuam a levantar. Depois de restaurados todos os seus paramentos, consigamos de novo voltar a ler, portanto, a delicadeza e ao mesmo tempo a simplicidade
com que este edifício era feito e aquilo que realmente dava o ambiente. Depois só nos resta arranjar uma forma boa, interessante e que faça sentido de habitar este edifício. Chegado a este ponto, em que a ADPAC celebra com a comunidade local e restantes parceiros o renascimento de Valflores, ganhamos uma perspectiva que nos permite ver com clareza quão importante foi o envolvimento desta Associação de Defesa do Património na escolha de caminhos, na reunião de uma equipe fantástica e coesa à volta deste projeto. Este facto constitui-se como o seu DNA, talvez aqui presente desde o século XVI, quem sabe, mas seguramente permanecerá daqui para o futuro e será uma marca indissociável de Valflores.